Eu sou David Guedes e esse é o Economia Sem Treta, o programa que eu faço em parceria com a Binance, a gigante das criptomoedas. E nesse episódio eu vou falar sobre escassez. Será que na economia a escassez tem o mesmo significado do dicionário ou será que é completamente diferente? Bora descobrir? Bom, na economia, escassez é quando não existe quantidade suficiente de algum recurso para suprir a demanda. Um exemplo simples disso e que você provavelmente lembre é a escassez de semicondutores, que começou a partir de 2020 e fez com que o preço dos carros lá na outra ponta subisse muito, porque estava faltando carro no mercado. Já que faltavam esses itens básicos, a gente tinha escassez de semicondutores. Isso levou à escassez de veículos também. E com a escassez de veículos, muita gente não conseguiu comprar carro zero, ou quando ia comprar um carro zero, tinha entrega lá para 6, 8, 10 meses depois da compra. Já dentre as causas da escassez, a principal é o preço. Você provavelmente já deva ter ouvido falar sobre a escassez de mão de obra. Nesse caso em específico, significa que lá na ponta, se a gente for investigar bem, não existe uma remuneração tão alta por determinado tipo de trabalho, porque se essa remuneração fosse alta, incentivaria mais pessoas a trabalharem fazendo esse tipo de serviço que está em falta no mercado e dessa maneira essa demanda seria suprida. Se o preço não é tão alto, o preço que se paga para pessoas que trabalham nessa área, menos pessoas estão dispostas a trabalhar ali e a gente vai ter sim escassez de mão de obra, para ficar num exemplo só. E uma outra causa comum é a ausência de recursos naturais, aqueles que a gente não consegue controlar de fato, como por exemplo na produção de alimentos, onde a gente está também vulnerável às questões climáticas e isso pode também gerar escassez, já que se interromper a produção, se prejudicar a produção de alimentos, a gente pode ter uma escassez, não por culpa do homem, não por controle de preços, mas simplesmente por questões climáticas, questões naturais. E algumas consequências da escassez podem ser o surgimento de mercados paralelos ou ilegais, o controle artificial sobre a demanda, como por exemplo o racionamento, métodos não monetários de negociação, como violência, nepotismo e filas, discriminação de preços e a impossibilidade de adquirir determinado produto. Já em relação aos tipos de escassez, nós temos a própria escassez de recursos e também a escassez artificial. Um exemplo comum de escassez artificial são os contratos de licença, como nos softwares, onde o custo de produção da cópia mestre é bastante elevado, mas das outras cópias esse custo beira o zero. Só que como a gente tem uma licença, esse recurso pode sim ficar escasso, mesmo que tenha condições para a produção dele em abundância. Já em relação aos impactos da escassez, naturalmente quando os produtos se tornam mais raros, eles também se tornam mais caros e menos pessoas conseguem ter acessos a esses produtos, a esses recursos e a esses serviços. Por exemplo, numa situação de escassez de alimentos, isso pode até agravar o problema da fome no mundo. Já em relação ao papel da economia para solucionar o problema da escassez, o maior solucionador desse problema é justamente o preço. Quanto maior o preço de determinado item, maiores são os incentivos para produzir esse item. Isso tende a ser controlado de maneira natural numa economia capitalista. Porém, existem outras formas também de controlar isso, aumentando as margens, os incentivos para a produção, como por exemplo a concessão de subsídios, que também funcionam como incentivos à produção. Com esse vídeo eu espero que você tenha conseguido entender o que é a escassez de uma vez por todas, qual é o impacto dela na economia e o que o mercado pode fazer para solucionar ela. Agora já segue o canal da Binance e ativa o sininho para acompanhar os demais vídeos e entender de uma vez por todas a economia sem treta. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até lá!